Boa noite, iniciamos mais uma edição do programa Saúde em Dia e Encontro Marcado. Todas as terças, pela rede Bom Demais, a partir das 19 horas. Como sempre, conto aqui com o Dr. Zé Maria Filomeno, advogado e economista, colunista do jornal O Povo. Tudo bem, Zé Maria? Tudo bem, doutor Arruda? Tudo em paz, tudo tranquilo. Pronto. Como nós anunciamos, hoje vamos entrevistar a doutora Liduína Rocha. Doutora Liduína Rocha, uma das médicas obstetras mais conceituadas do estado do Ceará, sem dúvida. Tem uma trajetória linda, tanto de formação como profissional. Nós vamos falar tudo da doutora Liduína. A partir de agora, a doutora Liduína está... Nós não vamos imitar o Faustão, mas a doutora Liduína está no nosso arquivo confidencial. Não é isso, Zé Maria? Com certeza. Então, quero agradecer a doutora Liduína por ter prontamente aceitado aí o nosso convite para conversar aqui conosco, né? E como é tradição do programa, eu começo, né, perguntando para a doutora Liduína falar um pouco aí rapidamente aí, sobre a sua trajetória, onde a senhora nasceu, como era a sua família, que lembranças tem aí da infância, da juventude. Boa noite aos dois e a todo mundo que está conosco. É uma alegria estar aqui. Eu estou aqui me organizando para esse diálogo, porque é um diálogo que faz organizar memórias, né, e é sempre algo que é muito potente. Eu nasci em Fortaleza, mas quando eu nasci, meus pais moravam em Pacuti, que é uma cidade da Serra. Nessa época, por coincidência, meu pai era prefeito da cidade de Pacuti e ele era do MDB no momento em que a gente estava reconstruindo, eu nasci em 68, então que a gente estava reconstruindo algum embate, alguma resistência em relação à ditadura militar, né? E meu pai estava nessa construção dessa resistência. Minha primeira infância foi em Pacuti, depois meus pais vieram para Fortaleza, e o resto da minha infância e adolescência foi muito vinculado a uma outra cidade que tem uma relação migratória com Pacuti muito peculiar, muito interessante, que é Quixeramobim. Então a minha infância inteira foi uma infância numa fazenda, assim, as memórias mais significativas foram todas relacionadas à vida do sertão, né? O sertão é muito central, inclusive para as características de personalidade que eu tenho, e eu acho que inclusive pelas escolhas profissionais, né? Quem vem do sertão é acostumado a ver nascer. E eu tinha um tio que era o único irmão do meu pai, que me ensinou muito a observar, principalmente tinha criação de gado, as vacas quando estavam pertinho de parir, as vacas no processo de parturição, e ficar prestando atenção na fisiologia e na potência da fisiologia. Depois, na adolescência, eu vim para Fortaleza. O meu pai era formado em Direito e a minha mãe é professora de Filosofia. Ela militou muitos anos na UES, ela foi pró-reitora de Extensão, então eu tinha uma relação afetiva com a filosofia e uma relação de uma história, de uma trajetória familiar no Direito. Eu tenho um tio que foi professor da Faculdade de Direito, da UFC, que é o Rochinha. E a senhora é sobrinha do Rochinha? Sou sobrinha do Rochinha. Eu estudei muito nos livros dele, né? Pois é. Livro de processo civil. E de teoria geral do processo. Teoria geral do direito e teoria geral do processo civil. É um grande doutrinador, muito reconhecido, né? No meio jurídico. Né? E eu tenho um irmão que é 1 ano e meio mais velho que eu, que fazia direito também. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu acabei fazendo a escolha de fazer direito na UFC e fazer filosofia na UES. E comecei os 2 cursos em paralelo. Eu brinco muito que o tio Zé, que o Rochinha, foi determinante para eu entender que eu não ia ficar confortável no direito, quando ele me deixou claro que direito e promoção de justiça não são a mesma coisa, e que a gente precisa ter um amadurecimento em relação a isso, e que o direito tem toda uma ferramenta para garantir propriedade, para garantir a manutenção do status quo, em última instância. Então, nesse momento, eu já tinha algum desconforto com o curso e desconforto com algumas questões. Eu resolvi fazer vestibular novamente, e aí, para mim, eu acho que foi uma questão
muito determinante da minha relação com a medicina. Mas aqui só antes de chegar na faculdade, aqui em Fortaleza, a família morava em que bairro? E você fez o ensino médio, em que escola, o ensino científico, né? Pronto, eu estudei a vida inteira, exceto o terceiro ano, na mesma escola, que é uma escola do bairro de Fátima, que é o bairro que nós morávamos, que é o Colégio Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. E que também foi muito bom você ter perguntado, porque acho que foi um dos lugares assim, marcantes da minha educação. Era uma escola que questionava muito, e é uma escola que traz o senso da construção coletiva como central na nossa vida, né? Assim, as nossas escolhas pessoais devem passar por um olhar sensível e por um olhar coletivo. Então, essa escola, eu tive a mesma turma durante 12, 13 anos, ela foi muito fundamental para o meu olhar do mundo, né? Bom, nós temos, viu, Liduína, temos uma assídua telespectadora, que é a professora Núbia Cardoso, que foi coordenadora do Nossa Senhora das Graças. Meus filhos também estudaram no Nossa Senhora das Graças. Eu também, nós temos muita coisa em comum. Primeiro, seus pais lá de Pacuti, eu sou de Baturité. Quer dizer, minha família toda é de Baturité e eu conheço muito Pacuti. Um abraço aí para todos que estão assistindo o nosso programa Pacuti, o Dr. Marcos Nojosa, nosso colega, que foi eleito colega, foi eleito prefeito, é nosso colega. Inclusive, quando nós falamos do sindicato, ele foi candidato da nossa chapa na eleição passada. Então, Pacuti, fiquei muito satisfeito aí com essa nossa ligação. E você falou Nossa Senhora das Graças, todos os meus filhos. Enquanto eu morei no bairro de Fátima, todos os meus filhos, que hoje são todos médicos, eles estudaram Nossa Senhora das Graças, e eu tive essa minha irmã, que foi professora do Nossa Senhora das Graças e coordenadora. Daqui a pouco ela deve estar encaminhando alguma pergunta. Agora eu queria só para ver uma cronologia. Vocês saíram de Pacuti, você nasceu em Fortaleza, mas não morou em Pacuti nenhuma oportunidade? Não, morei. Eu nasci, um dado interessante, eu nasci na maternidade escola, nasci em Chateaubriand, o doutor Anastácio foi o obstetra que acompanhou, e foi um parto em que a obstetrícia precisou intervir muito. Então, assim, também foi um outro encontro, o encontro inicial da minha vida, o meu nascimento foi já um encontro muito forte com a obstetrícia. E a minha primeira infância, até 4 anos, foi em Pacuti. Depois a gente veio para Fortaleza, os meus pais escolheram vir para Fortaleza, e aí o meu tio já morava em Xeramobim, então o Xeramobim passou a ser uma referência muito grande. Você falou do Marcos, eu chamo de Marquinhos. O Marquinhos, os nossos pais eram muito amigos, e o Marquinhos é meu amigo de infância, assim. Tem toda uma trajetória com a família dele também. E eu fiquei muito contente com a eleição dele, assim, eu acho que Pacuti merece. Sabe? Vai ser um grande, Deus é Maria, um grande desenvolvimento para aquela região da Serra, renovação realmente nessa última eleição. Nós falamos muito de política nos programas passados, quando nós estamos ainda no período aí pré-eleitoral, no campanha eleitoral, depois do resultado da eleição, mas isso aí nós vamos falar no outro dia, porque hoje nós estamos aqui com a doutora Liduína. A doutora Liduína já falou dessa trajetória da infância, já falou em Fortaleza, já falou os cursos que fez inicialmente e já falou inclusive dessa tendência pela obstetrícia. Mas eu quero saber, Liduína, em que parte do curso da Faculdade de Medicina, quero saber o ano que você terminou, né? E em que semestre você realmente resolveu definitivamente que ia seguir essa especialidade, que ia seguir a obstetrícia. Eu queria só, para acrescentar na pergunta, quais os professores, né, que mais lhe influenciaram, que você destaca mais no curso de medicina? Antes de chegar no curso de medicina, eu tenho um episódio que envolve Nossa Senhora das Graças e a infância que eu acho que vale a pena contar. E aí também a minha relação familiar, a relação com os meus pais. Eu estava no 3º ano primário e eu não gostava de estudar. Assim, não conseguia compreender por que é que se precisava estudar. Nessa época eu gostava de outras coisas e sentei com os meus pais perceberam que eu não estava feliz na escola e me perguntaram o que é que eu queria fazer.
e eu disse que não sabia para que precisava aprender o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, que não entendia aquilo e que queria ir para o fogareiro, que era a fazenda do Quixeramobim. E eles foram muito corajosos, porque eles disseram, você tem certeza que é isso que você quer? Eu disse, tenho. E eles me levaram para a fazenda em setembro, e eu fiquei de setembro até dezembro com meu tio lá, vivendo a vida cotidiana do interior, ou seja, tendo que acordar cedo para ajudar. E quando eles chegaram em dezembro, eu já tinha na prática compreendido por que é que eu tinha que estudar. E a partir daí nunca mais ninguém precisou me mandar estudar. Então, assim, foi uma educação na prática mesmo, e eu brinco muito, eu disse, mãe, e se eu tivesse resolvido ficar lá para sempre? É a sua escolha de vida. Né? O destino, né? Voltando para o curso. Obra do destino. Para o curso de medicina, né? Então, eu entrei na medicina com uma sensação de que é possível rever escolhas. Eu sempre digo que foi uma entrada madura, porque eu tive que assumir um erro de escolha, ou seja, assumir a perspectiva de fracassar na escolha e ter a coragem de mudar esse fracasso. Então, foi uma entrada muito potente nesse sentido. A minha turma é uma turma que entrou e já foi criando um marco no curso de medicina, porque foi uma turma que mudou o currículo. Só existia a UFC nessa época, então era o único curso de medicina que existia, e nós tínhamos a disciplina de cálculo e a disciplina de física no primeiro semestre da faculdade. E era uma tentativa histórica de mudança curricular, não existia, por exemplo, nenhuma disciplina de ética médica, né? E a gente conseguiu, no primeiro semestre, reunir a turma inteira, eu e o Roberto é o candidato a vice-presidente na chapa, e esse vínculo é muito forte desde então. A gente conseguiu juntar... Tinha cálculo? Tinha cálculo. Integral, derivada integral. Exatamente. Tinha cálculo. Isso, cálculo 1. E nós conseguimos juntar os 70 da turma e trancamos a disciplina de cálculo e trancamos a disciplina de física, extinguindo as duas disciplinas. Então, assim, isso trouxe para a turma um marco muito grande, novamente, de que um fazer coletivo é muito significativo, e isso acompanhou a turma o tempo inteiro. Né? Era uma turma muito próxima, são pessoas que até hoje têm uma convivência, obviamente, que foram se separando algumas pessoas, mas existe um núcleo que é muito próximo. Existem alguns professores que marcaram profundamente. A minha turma, o nome da turma é o professor Vicente Lemos. O professor Vicente foi meu professor no Nossa Senhora das Graças, da biologia, e ele era o chefe da morfologia quando nós passamos, e ele marcou muito a turma, porque ele também era coordenador do curso, e ele esteve conosco nessa luta da mudança curricular. Depois a patologia trouxe alguns professores muito marcantes. Eu tenho uma aula que eu não sei se o Arruda foi contemporâneo, tem uma aula sobre choque do professor Livino, que introduzia de fato a medicina, o raciocínio médico, de uma forma muito clara e de uma forma muito lúcida para a gente. Então, aquela aula do professor Livino, eu acho que é um divisor de águas na formação dos médicos que passaram pela UFC. E os professores da obstetrícia também me marcaram, especialmente o professor Carlos Augusto, que é uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração, e que depois, profissionalmente, a nossa vida se encontrou de algumas formas. Bom, mas até o 9º semestre, até o 10º semestre do curso de medicina, a obstetrícia não era uma possibilidade, assim, eu não conseguia perceber, concretizar a especialidade, e meu caminho era todo para a clínica médica, e especialmente, particularmente, para a cardiologia, em função de alguns professores também. Mas existia um estágio obrigatório na maternidade escola, eu ia cumprir carga horária desse estágio obrigatório, e estava atravessando a rua, a maternidade escola, você tem uma rua que liga ao complexo hospitalar, então eu estava atravessando essa rua e vi uma mulher se movendo de uma forma diferente, num esforço diferente. Me aproximei, alguns amigos que estavam comigo também se aproximaram, e a gente entendeu que era uma mulher parindo, ali no meio da rua, não deu tempo dela chegar na maternidade escola. Então a gente só fez pegar o jaleco e jogar no chão, ela se acocorou e pariu.
para mim foi avassalador, assim, foi uma experiência avassaladora, e aí eu vou voltar à Memória do Sertão. Foi a experiência de perceber que a potência da fisiologia do nascimento de um corpo feminino parindo era algo que eu queria experimentar profissionalmente o resto da vida. Então, naquele momento, para mim estava decidido, nada tinha me feito ficar tão apaixonada quanto aquele episódio. E aí eu volto a dizer, é um episódio da fisiologia. Então, assim, é uma medicina que obviamente lida com complicações, lida com morte, mas a centralidade da obstetrícia é a vida, né? E é a fisiologia, é a vida de uma mulher, o corpo de uma mulher parindo a humanidade. Então, a partir daí eu fui para a obstetrícia. A minha residência, eu terminei em 94, eu fiz 3 anos de residência na maternidade escola, os 2 anos iniciais e um 3º ano em gestação de alto risco e medicina fetal. E a partir daí eu fiquei alguns anos na preceptoria da residência do César Carlos. Uhum. Nós vamos já conversar, Liduína, a respeito dessa outra fase da sua vida. Quero aqui compartilhar com os nossos telespectadores que nós estamos entrevistando hoje a médica obstetra, candidata a presidente pela chapa 2 de oposição ao Sindicato dos Médicos do Ceará. Aguardem que nós vamos conversar a respeito disso. A doutora Liduína é uma das obstetras mais conceituadas do Ceará, do Brasil, devido à sua formação, os cargos que ocupou e a sua postura ética que norteia toda a sua vida. Liduína, eu tenho umas perguntas aqui. O nosso colega, Dr. Lúcio Flávio, né, que é um grande amigo nosso, ele pergunta o seguinte: ele começou a assistir o programa e escutou você falar no tio Rocha, e ele quer saber, você se refere aqui tio Rocha, eu não sei se é porque ele conhece. Estou vendo a Liduína, quem é o tio Rocha que ela se referiu? Eu disse, vou perguntar. Ele é conhecido como Rochinha, o nome é José de Albuquerque Rocha. O meu tio foi juiz e foi professor da UFC, da graduação e da pós-graduação. Titular da cadeira de Teoria Geral do Processo. O livro dele é uma bíblia aí do... Pronto, tá respondido aqui ao nosso... Está respondido ao nosso querido Lúcio Flávio. Doutor Zé Maria, a doutora Liduína já vai chegar aí na residência médica, já terminou? Liduína, você terminou em 94. 94. Você falou de muitas coisas que eu lembro, mas realmente nós não fomos contemporâneos, porque a minha turma é de 79. Então, 79, você não estava ainda... Você estava ainda no Nossa Hora das Graças, provavelmente. Nossa Hora das Graças. Né? Você estava no Nossa Hora das Graças. Eu acho, Arruda, que talvez você tenha tido contato, seja contemporâneo, não sei se exatamente contemporâneo, de um único tio da medicina, que é pediatra, que é o Flávio Rocha. Tá? Sim, Flávio Rocha, sim, lembro do Flávio Rocha. E ela está dizendo para os nossos ouvintes também, Zé Maria, que você é muito amigo também, o doutor Roberto, que ela referiu, o doutor Roberto da Justa. Sim, Roberto da Justa. Inclusive participou do nosso programa e teve aquele trabalho belíssimo com relação ao retorno dos clubes, ao protocolo de retorno dos jogadores, né? Ao futebol. Agora eu queria fazer uma pergunta à doutora Liduína, né? Na área realmente da obstetrícia, né? Uhum. Eu tenho visto aí muita gente defender uma linha nova, uma linha que defende uma valorização maior do que se chama de parto humanizado, né? Seria o parto natural, né? Já que o Brasil é campeão mundial em cesáreas, né? Então, eu vejo muita gente até defendendo até o parto em casa, né? O parto em casa. Como é que a senhora vê isso? Eu vou chegar aí. Eu vou chegar exatamente aí. Então, meus primeiros anos foi muito depois da residência, foram muito construídos no Hospital César Carlos, que também foi uma segunda escola, né, em que a complexidade do alto risco está muito presente. Então, passar visita, ajudar a definir casos, ter agilidade do raciocínio nessa complexidade também foi muito importante para a minha formação. E nesse momento eu também passei a fazer uma formação e depois com título especialista em ultrassonografia
em ginecologia e obstetrícia. E atuando no consultório, né? Como é que entra a história da fisiologia e do parto humanizado na minha vida? Algumas mulheres, depois de alguns anos de consultório, chegaram e disseram, e aí veio das mulheres novamente, como veio daquela mulher que pariu lá na rua, que queriam ser acompanhadas por mim, que queriam parir, mas que queriam parir mesmo, assim, que não queriam a cesárea como uma escolha eletiva. E eu parei para olhar a nossa realidade e, de fato, nos últimos anos, na vida do consultório da saúde suplementar, eu não me lembrava de um acompanhamento de um parto. Era só as cesáreas que aconteciam quase que como um movimento único possível. E aí eu repensei muito sobre isso, obviamente, usando a ciência e a evidência científica como a régua de diálogo com essas mulheres, a partir de então, mas compreendendo que é muito importante a gente respeitar a escolha autônoma, é muito importante a gente usar a evidência científica como diálogo no consultório, como diálogo com essas mulheres e suas famílias, e também é muito importante o trabalho multiprofissional e interdisciplinar. Então, nesses últimos anos, a minha trajetória foi muito nesse sentido. Isso que você estava falando, Maria, compõe o que se chama de o tripé do parto humanizado. Algumas pessoas gostam de chamar de parto adequado, outras de parto respeitoso, mas o fundamental é a gente não abrir mão do que a ciência acumulou como conhecimento. Então, eu não gosto de novo, a história dos discursos polarizados e sectários. Eu acho que a discussão não é parto normal versus cesárea, eu acho que a discussão vamos usar a ciência da forma correta, pegando as melhores evidências e ouvindo a partir dessas possibilidades das evidências as escolhas autônomas. Então, o meu movimento é muito isso. Hoje, na assistência privada, eu trabalho com a equipe multiprofissional, que é a equipe do Bem Viver, e que é isso, a gente começa o pré-natal perguntando qual é o desejo e como é que a gente pode ajudar a construir esse desejo, e obviamente a gente está lá no papel, que é um papel nosso da medicina, de observar o que é fisiológico e respeitar o fisiológico, perceber o que é atípico e intervir prontamente no patológico. Em relação a parto domiciliar, não existe a recomendação da FEBRASGO, não existe a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Eu entendo como uma possibilidade, eu acho que tem que ser respeitado as mulheres que fazem essa escolha. Eu acho que principalmente a gente tem que questionar por que é que mulheres, especialmente mulheres com uma condição cultural, mais possibilidades, estão escolhendo tanto. Será que a gente está promovendo algum tipo de violência? Será que a gente está intervindo demais? Será que não é importante a gente rever as nossas práticas nesse sentido? E aí eu volto de novo à ciência e à evidência científica como norteador das nossas tomadas de decisão. Então hoje é isso, eu trabalho basicamente usando as evidências, ouvindo as mulheres e tentando construir a ambiência a partir dessas escolhas. Bom, vamos agora para a segunda parte do programa. Estamos entrevistando a doutora Liduína Rocha, médica obstetra, candidata pela chapa 2 de oposição ao Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. A doutora Liduína falou aí uma série de coisas importantes, e eu sei que uma das disputas que nós estamos tendo hoje é exatamente a ciência contra o negacionismo. Nós vamos já falar a respeito disso. E isso foi muito bem evidenciado, inclusive como bandeira de entidades representativas da nossa categoria. Uma coisa incrível que profissionais médicos divulguem tratamentos que não são reconhecidos pela ciência, que não tem nenhuma confirmação científica. Tive acesso a um vídeo nesse instante aqui, um vídeo do ex-presidente do Sindicato dos Médicos, que está nas redes sociais hoje, falando ainda de cloroquina, falando de uma série de coisas. Mas, doutora Liduína, e essa eleição, por que a senhora está encabeçando essa chapa de oposição ao Sindicato dos Médicos? A eleição é agora dia 10 de fevereiro. Então, lembrando os médicos que estão assistindo o programa, os médicos são sindicalizados
ao Sindicato dos Médicos do Ceará. A eleição, dia 10, pode votar na sua cidade, não tem problema, não precisa comparecer pessoalmente, vai ser tudo pela internet, e etc. Mas por que a senhora está encabeçando essa chapa? E depois nós vamos falar um pouquinho também da composição dessa chapa, como é que aconteceu essas articulações para a senhora ter uma chapa hoje, e em todas as pesquisas que nós realizamos na categoria médica, apesar da campanha ter começado há pouquíssimo tempo, já tem um posicionamento de destaque. Inclusive, nós vamos convidar os nossos telespectadores para o primeiro debate entre os dois candidatos, e vai acontecer agora na sexta-feira, e vai ser mediada pelo Nonato Albuquerque na rede Jangadeiro Band News. Jangadeiro Band News às 9h30. Mas, doutora Liduína, me explique aí, como é que foi que surgiu essa ideia de lançar uma chapa de oposição e essa articulação para a senhora liderar essa chapa? Bom, para chegar na chapa de oposição, eu acho que tem uma passagem que é importante falar, é que eu acabei assumindo durante um tempo alguns cargos na Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, então cargos que foram crescendo, e durante os últimos 3 anos eu era presidente da Associação Cearense de Ginecologia e Obstetrícia. E eu sou servidora pública do Estado também, e ao mesmo tempo eu estava ajudando a construir as políticas públicas para a prevenção de morte materna no Estado do Ceará. Então existe um programa, que é um programa de Estado, chamado Nascer no Ceará, que está dentro do Mais Infância, e que é um programa de Estado. Ou seja, eu comecei a me mover no sentido de compreender, de tentar elaborar, de tentar construir junto políticas públicas para salvar vidas, né? E compreendendo que é preciso a gente ter a noção de rede, de vulnerabilidade e de compromisso e de comprometimento político, e aí a gente está falando política no sentido mais amplo possível, para que essas vidas sejam salvas. Então, a minha trajetória de relação com a gestão foi muito por aí, e começa a pandemia. Eu não sei se é um dado que é muito discutido, muito dialogado, mas gestantes, parturientes e puérperas são grupo de risco para a Covid. Em torno de 70% das mortes maternas, mortes relacionadas à gravidez, ao parto e ao puerpério no mundo, são descritos na literatura científica aqui no Brasil, né, muito em função de um esforço de um grupo de pesquisa, do qual eu faço parte, de documentar. E aí a pandemia nos atinge, a mim, a todos nós, a cada um de nós, médicos e não médicos, nos atinge de uma forma muito intensa e muito visceral, definindo inclusive a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de vir. E o que é que a gente observa nesse momento? Que a gente tem que olhar para as representações da nossa classe, da nossa categoria, e ver para onde é que elas estão apontando. Foi muito desconfortável, foi muito desalentador ver o Sindicato dos Médicos reproduzindo notícias falsas no começo da pandemia, em especial uma notícia que diz diretamente a nós profissionais médicos, que é a acusação de que havia inflação de declarações de óbitos. Lembrar para quem não é médico e lembrar para todos nós, só quem pode preencher declaração de óbito é médico e médica. Portanto, se há acusação de inflação de óbito, declarações de óbitos, significa que há acusação de que médicos e médicas estão falseando esse documento que é tão caro para a gente, porque ele constrói uma base epidemiológica para a gente construir novamente as políticas públicas e o raciocínio de prevenção e promoção de saúde. E aí, nesse momento, isso me desconfortou muito, e a outros profissionais. Por toda a trajetória de vida de cada um de nós, a gente começou a se organizar de uma forma mais orgânica, junto com outros movimentos, como Médicos pela Democracia, no sentido de que era preciso a gente construir uma outra narrativa, era preciso a gente resgatar a ideia de que a gente não pode se apartar da ciência, a gente não pode usar as nossas entidades para projetos políticos pessoais. E aí eu faço parênteses de que eu acho a política um campo muito importante. Eu acho que a gente tem que se posicionar politicamente, inclusive não tem nenhum problema, e eu acho que é perfeitamente legítimo a gente se organizar em partidos políticos. O que é que eu acho que a gente não pode fazer? É pegar as entidades
e utilizar essas entidades para projetos políticos pessoais. E principalmente no momento em que as decisões das políticas públicas vão determinar maior possibilidade de sobrevivência ou maior possibilidade de mortalidade. Então, aquele movimento do sindicato, naquele momento, seguindo novamente de afirmações que iam de encontro à ciência, uma tentativa de desqualificar a necessidade do isolamento social, depois uma tentativa de desqualificar o uso da máscara e do distanciamento, e mais recentemente notícias vinculando a possibilidade de que a vacina vai levar mais gente ao hospital, ou tanta gente ao hospital quanto a pandemia. Tudo isso para a gente é muito impactante, tudo isso nos fez, cada um de nós que está na composição da chapa, sair do conforto da vida profissional bem resolvida, das coisas bem organizadinhas, e entender que esse é um momento histórico em que a gente precisa se comprometer. A gente precisa se comprometer com a vida, a gente precisa se comprometer com a saúde, a gente precisa se comprometer com a ética, a gente precisa se comprometer com a construção e o fortalecimento do SUS. E o Sindicato dos Médicos, por ser um espaço de defesa profissional, é muito importante nesse sentido, né? Novamente, a gente precisa voltar à discussão de que uma boa defesa profissional é aquela que é centrada num fazer médico ético, é aquela defesa profissional que respeita, inclusive, a ambiente de trabalho e que não expõe os profissionais a cargas horárias avultantes, simplesmente pela monetarização da profissão. Então, tudo isso nos fez entender que nós precisávamos ocupar esse espaço. A gente precisava, de alguma forma, resgatar a felicidade de ser médico para dentro do fazer médico, para dentro da discussão da defesa profissional. E é isso que a gente tem feito nesse momento, a gente quer ser feliz sendo médico, e a gente quer salvar a vida sendo médico. Então, a gente precisa se comprometer com essas escolhas. Zé Maria, deixa só passar aqui nas redes sociais. Bom, o Francisco Oliveira está dizendo: estou sentindo uma grande aprovação da Chapa 2 entre os colegas. Vamos à luta. Dr. Manuel Fonseca, saudação para a Liduína, que certamente será a nova presidente do Sindicato dos Médicos, junto com o Roberto da Justa, que será o vice. A Regina Machado está dando boa noite, dizendo que está assistindo o programa. Tem mais aqui a Terezinha Braga, que também está assistindo o programa, comentando da mesma forma. Lembrando o seguinte: como nós estamos transmitindo por várias redes sociais, eu vou aqui acular, falar de algumas delas, vou revezando. Tá certo? São várias páginas do Facebook e cada uma tem seus comentários. Mas Maria, qual a pergunta? Não, eu queria, assim, resumidamente, que a doutora Liduína expusesse, assim, quais são as plataformas, né, da sua chapa. Dividindo, assim, em demandas, né, que dizem respeito à categoria, mais intrinsecamente a categoria dos médicos, né, que é questões de condições de trabalho, de remuneração, né, e as questões envolvem a medicina como um todo, né, principalmente nesse momento em que a sociedade, mais do que nunca, sentiu na pele, literalmente, a importância, né, tanto dos profissionais da medicina, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, e como também da estrutura médica, né, do SUS, da medicina pública. Então, dividir-se entre as plataformas mais restritas à categoria e mais abrangentes da medicina. Maria, a gente construiu coletivamente 25 propostas, né, e a gente fez exatamente esse raciocínio que você fez. Existem propostas que são propostas vinculadas ao SUS, à pandemia, à ciência. Existem propostas que são relacionadas ao trabalho médico, né, e que é muito importante a gente discutir isso. Eu acho que vale a pena a gente discutir. É possível depois eu mandar para vocês. Eu acho que a Arruda também se apropriou, a Arruda também construiu, colaborou muito com isso, a Terezinha. Mas eu acho que é importante vocês conhecerem as 5 principais propostas que se relacionam a isso que nós estamos conversando aqui. Então, a primeira proposta, ela inclusive revela, é tão importante essa proposta que ela está no nome da chapa, né? A chapa é
médicos em defesa da vida, da saúde e do SUS. E a primeira proposta da gente é defender a vida, a ciência, o SUS, a saúde pública e a democracia, tá? Não é possível a gente falar de saúde pública, de vida, de SUS, sem que a gente tenha a democracia garantida, e a gente tem muita preocupação nesse sentido, porque a democracia tem sido ferida reiteradamente. Né? Exigir condições de trabalho e de segurança para médicos no combate à pandemia. E essa é uma outra questão que para a gente é muito importante, porque a gente tem agora observado no mundo do trabalho como um todo, e na medicina isso se repete também, e é algo muito preocupante, a precarização das relações de trabalho. A gente é uma categoria profissional que, do ponto de vista da remuneração, está bem acima da média da maioria dos trabalhadores, mas nesses últimos anos a gente tem tido relações cada vez menos garantidoras dos direitos trabalhistas. Então, imagine que na pandemia, que os nossos corpos estavam muito mais expostos, as relações de trabalho, que passam inclusive pela discussão do sindicato, eram relações que não garantiam o direito do adoecimento, não garantiam férias, não garantiam o 13º, e eu acho que isso é muito importante que a gente discuta. O segundo ponto de pauta da gente é lutar pelo financiamento adequado do SUS, inclusive para estados e municípios, lembrando que o SUS é o marco civilizatório mais importante desse país, é o marco de promoção de justiça e de reparação de justiça social, a história desse país que promove alguma possibilidade de equidade e de olhar os mais vulneráveis da forma como eles precisam ser vistos, os e as mais vulneráveis. Então, é preciso que a gente lute, é preciso que o Sindicato dos Médicos lute por um financiamento adequado do SUS para os estados e municípios, permitindo com isso uma atenção integral, universal e equânime à saúde. Cobrar o fim do congelamento dos recursos federais para a saúde. É muito importante a gente não achar que o liberalismo econômico possa promover uma medicina mais justa e mais adequada, e muito pelo contrário. Esse liberalismo econômico, quando aplicado à medicina, existe uma chance enorme de que ele promova mais adoecimento e mais morte. Trabalhar para que o cuidado médico seja sempre baseado nas melhores evidências científicas. Então, para a gente é muito importante que na luta de defesa profissional a gente não abra mão da ética e da ciência, inclusive quanto ao tratamento e prevenção à Covid, contra prescrições e condutas ineficazes. A gente discutiu um pouco aqui, e aí eu acho que o caso de Manaus é muito emblemático, assim, é o marco divisor desse momento, e a gente precisa falar sobre isso. É importante a gente saber que agora já se sabe que o Ministério da Saúde sabia que ia faltar oxigênio, e foi para Manaus, no lugar de providenciar oxigênio, foi providenciar e constranger e tensionar no sentido de prescrição de um tratamento que a ciência já revela como ineficaz. E aí eu faço a observação, eu tenho certeza que nós, eu, Arruda, cada um de nós que compõe a chapa, queríamos muito que tivesse uma medicação barata, acessível, disponível. Eu queria muito que a cloroquina fosse eficaz, né? Estaríamos numa situação bem menos grave, bem menos dramática do que nós temos agora, mas não é, infelizmente não é. E a gente assumir que ou assumir o risco que significa colocar a vida das pessoas em risco, né? A vida de cada um e a vida das populações. Então, Manaus foi muito emblemático. A ciência já resolvendo essa questão, se foi para Manaus para vender a ideia de uma prescrição que sabidamente é ineficaz, quando se sabia que ia faltar oxigênio. Isso é uma escolha que determina mortes, né? São prematuros que morreram ou tiveram que ser transferidos por falta de ar. Né? E quando a gente fala em faltar o ar, eu acho que o fôlego de cada um de nós falta junto nesse momento, né? A gente não pode esquecer que cada vida dessas tinha uma história, como eu estou contando aqui a minha para vocês. Cada vida dessas tinha uma família, tinha afetos, tinha amor, e que se escolheu que elas não vivessem. Quando a gente está, e aí o Arruda tem uma trajetória nesse sentido de ser gestor, quando a gente está na gestão, aquilo que a gente escolhe
determina a maior possibilidade de sobreviver, mas também pode determinar a maior possibilidade de morrer. E é essa a escolha que está sendo feita agora. E é isso que eu acho que a gente precisa discutir como categoria profissional, em todas as instâncias que a gente possa discutir, e principalmente no Sindicato dos Médicos. Bom, doutora Lidwina, só um intervalozinho, a senhora continua, já deixei eu saudar aqui, porque eu já estou agora no YouTube, o nosso colega Antônio Auride Macedo Torquato, parabenizando pela entrevista, nosso querido Roberto, o Bob, dando boa noite, o nosso Bode Negro Navarro, excelente entrevista, engenheiro especialista no Espírito Santo, assistindo o programa, parabéns pelo testemunho da doutora. Um abraço aqui ao Johnson Navarro, lá do Espírito Santo. O Espírito Santo sofreu muito também com essa pandemia, está sofrendo ainda, né? O Bob diz, Lidu, fala, tá pedindo para você falar do marco do currículo, você já falou, falando também da turma da UFC, as novas diretrizes e tal, da APS, tá dando aqui uma orientaçãozinha pedindo que você fale. A doutora Lídia Dias, chapa 2, liderada por doutora Lidwina, doutor Roberto Ajusta, é o oxigênio. Muito bem você pegar o oxigênio nesse momento, o oxigênio para a nossa categoria médica, o oxigênio para a luta sindical médica. Obrigado por sua disponibilidade nesse momento. Podem encaminhar que eu vou aqui acolá-los. Arruda, você vai ter condição de passar os números de hoje? Não. Vou dar os números da Covid já aqui para nós sempre no nosso programa damos os últimos números, aliás, em primeira mão, porque eu pego os números do portal do CONAS. Antes do Jornal Nacional, o nosso programa dá os números das últimas 24 horas. Daqui a pouquinho, a Maria lembrou bem, eu vou dar os últimos números da Covid, já dizendo que não são nada assim alentadores com relação aos números de hoje. Mas, doutora Zé Maria, a Lidwina quer continuar? Diga, sim, doutora Lidwina, os médicos têm sido, logicamente, a categoria mais exposta à contaminação, né? Já são, eu não tenho esses números, mas dezenas de médicos que foram, lamentavelmente, a óbito. E existe alguma ação do sindicato, não só do Ceará, como de outros estados, no sentido de demandas que deem mais assistência, mais proteção aos médicos? É engraçado porque Lídia e Bob falaram e veio a pergunta, e eu ia falar agora exatamente desse ponto das propostas, que cobrar e promover ações e serviços de cuidado, atenção da saúde física e mental dos médicos e médicas e estudantes de medicina. A gente chega nesse ponto, e para a gente, assim, eu estou falando as 5 principais propostas, o que condensa de uma forma mais sintética todas as outras propostas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre serviços também, mas sim, nós tivemos os nossos corpos muito expostos. Eu acho que se a gente fizer uma varredura aqui dos médicos que estão participando desse diálogo conosco, a maioria de nós se infectou. Eu tive Covid, eu não sei se a Arruda teve também, assim, eu tive Covid, e a minha mãe, que tem 83 anos, mora comigo. Então, assim, o exercício de chegar em casa e achar que você pode estar trazendo a doença para quem você ama, eu tenho certeza que foi um exercício diário para todos nós, profissionais médicos e médicas. E aí, qual é a grande questão? É viver isso com o sindicato, negando a importância das medidas que, de fato, se mostram efetivas. As medidas que a ciência diz, essas daqui podem ajudar a salvar as vidas de uma forma geral, mas salvar as nossas vidas também, né? Porque quanto mais superlotadas as UPAs, quanto mais superlotados os hospitais, mais carga de trabalho a gente tem, maior possibilidade de exposição e exposição à carga viral maior. Então, assim, o sindicato, a gente compreende que deveria ter feito uma política de esclarecimento da população, esclarecimento da necessidade do isolamento social, e no momento em que o isolamento social começou a ter uma desaceleração, da importância do distanciamento, da importância do uso da máscara, da importância de se manter uma cultura de preservação da vida e de não exposição ao vírus. E não foi, infelizmente, aqui no Ceará não foi isso que a gente viu. Muito pelo contrário.
a gente viu uma pauta econômica se sobrepujando para o sindicato a pauta da vida humana, né, e da vida de nós médicos. Infelizmente, nesse processo, nós perdemos muitos colegas porque a opção foi, de novo, ir por um caminho que é mais confortável e que culturalmente a gente se sente melhor, porque a gente é educado à cultura da prescrição médica, mas nesse momento não existia prescrição. Existe prescrição em ambiente hospitalar, óbvio que a ciência evoluiu muito nesse sentido, mas eu estou falando aquela prescrição de prevenção ou de tratamento precoce para pessoas assintomáticas ou pouco sintomáticas. Isso não só é ruim do ponto de vista individual, mas isso é muito ruim, a propagação disso para nós médicos, porque faz com que a população se sinta mais segura usando a medicação e que se exponha mais. E ao se expor mais, adoece mais, superlota os hospitais, aumenta o nosso trabalho e aumenta também a nossa possibilidade de infecção, né? Então, é muito importante essa sua pergunta. Fora isso, historicamente, nós somos uma categoria profissional que tem um índice muito alto de abuso de álcool, abuso de outras drogas, depressão, suicídio, e a gente tem que pensar muito profundamente. Ainda na faculdade, né? Ainda na academia. O nível de tensionamento, o nível de competitividade, o nível de exigência social que se impõe, né, ao estudante de medicina, o desempenho de sucesso, essa ideia de sucesso individual, a gente precisa rever isso, e a gente precisa rever isso em todas as entidades, em todas as instâncias, inclusive no Sindicato dos Médicos, né? Bom, avisando aqui ao Dalton que o programa vai até às 20 horas, viu, Dalton? O programa aqui é sem pauta, o programa aqui é descontraído. Os últimos números do CONAS é que não são. Nós vamos adiantar os números que nem os veículos de imprensa dão esses números que nós damos aqui. Olha aqui, Liduíno, no último período, ou seja, nas últimas 24 horas, foram 62.094 casos novos confirmados de Covid no Brasil. Nós chegamos acumulados a 8.573.864. Número de óbitos, 1.192 óbitos no último período de 24 horas. Alcançamos a marca inacreditável no Brasil de 211.491 óbitos acumulados. Esses números vocês estão tendo agora. Pode ser que os veículos de imprensa dêem um pouquinho diferente, mas eu acredito mais, até vou dar essa orientação para quem está assistindo o programa, sempre às 18 horas, entre no portal do CONAS. Eu fui vice-presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários, que congrega os secretários de Estado de Saúde, uma entidade muito importante para o SUS, tem assento no Conselho Nacional de Saúde, tem assento na tripartite, tem assento no Ministério da Saúde para discutir os principais assuntos. Está dando um apoio enorme. Nós vamos falar um pouquinho de vacina, sobrando aqui, nós vamos falar um pouquinho de vacina, que é o que todos estão comentando nesse exato momento, né? Nós vamos falar um pouquinho de vacina, mas esses são os números da Covid-19. Aliás, vamos até aproveitar e falar um pouquinho. Zé Maria, você tem uma pergunta? Eu tenho outra. Eu tenho uma pergunta. Faça a sua, mas eu já vou engatar aqui outra pergunta. Doutora Liduína, eu queria que a senhora falasse um pouquinho das vacinas, porque infelizmente, da forma que a senhora falou, existe muita desinformação com relação à vacina, existe muita fake news. Quem assistiu a live que a senhora fez ontem com o Dr. Roberto da Justa, tirou todas as dúvidas. Para quem não assistiu, vai agora ver um resumozinho. Fake news nas redes sociais dizendo. Zé Maria. Não, eu lembro bem que acho que foi 2012 ou 2013, quando foi implementado o programa Mais Médicos, né? O sindicato aqui dos médicos do Ceará fez uma crítica, uma campanha muito maciça contra o programa, dizendo que o problema do Brasil não é falta de médico, é falta de condições de trabalho dos médicos, principalmente no interior, falta de pessoal, falta de medicamentos, falta de estrutura, falta de boa remuneração.
falta de vagas de residência, né, nos hospitais, né, também falta de vagas nas universidades. E de lá para cá parece-me que já foram vários governos, né, que entraram e saíram, e parece-me que a situação continua a mesma, né? Deixa só, antes da Liduína falar, deixa eu ver aqui, tem comentários aqui, tristeza grande a constatação desses números, tá aqui a Terezinha, está dizendo, as mensagens, Henrique Machado está dizendo, hoje, doutor Arruda, grande médico, comunicador, completando mais um ano de vida. Obrigado aqui o Henrique, que Deus abençoe abundantemente com saúde e paz. Nós estamos precisando, Henrique, de saúde e paz. A Regina está colocando aqui, Iracema estou no Facebook. Doutora Liduína, pode responder. Em relação às vacinas, né? As vacinas são um sopro de esperança, um oxigênio também, pegando o mote da Lígia. E, obviamente, existem características diferentes entre elas, formas de pesquisar as vacinas, mas é importante a gente entender que o Brasil é o país que tem o maior programa de vacinação do mundo, né, em saúde pública. Então, a gente já tem uma capilaridade muito grande e uma potencialidade muito grande de vacinar. Só que a gente está, nesse momento, numa dificuldade muito grande, porque as políticas públicas federais não acreditaram na ciência, não acreditaram nessa possibilidade, e a gente tem uma dificuldade muito grande de insumo de vacina, né? Então, nós estamos nessa encruzilhada histórica, e a gente entende que a nossa luta agora é para... Hoje, nós, como Chapa, inclusive, nos colocamos publicamente, a gente fica muito feliz, e a gente tem que falar dos acertos, assim, a condução da pandemia e a condução da possibilidade de trazer a vacinação para a população cearense foi muito acertada, do ponto de vista da política pública, da Secretaria de Saúde do Estado. Os municípios estão se organizando nesse sentido, porque são eles que vão implementar a política, mas a grande dificuldade é que a gente vai ter ainda algum tempo, porque quem ordena isso do ponto de vista federal não ordenou no momento certo e ainda criou uma relação beligerante com quem vende os insumos, que é a China. Então, a gente está na dificuldade de uma encruzilhada histórica muito grande. A gente espera que a vacina chegue para todo mundo, é importante que ela chegue para todos. É claro que existe um plano, é claro que as pessoas que estão mais expostas e aquelas que compõem o grupo de risco, elas devem ser vacinadas primeiro. E a gente entende que o sindicato deveria, e a gente espera que quando nós estejamos no sindicato, a gente vai se alinhar a olhar as políticas públicas, tensionar o que precisa ser tensionado, sugerir o que precisa ser sugerido, dialogar nesse sentido. Porque se a gente está falando de pessoas expostas, como a gente já conversou aqui, nós, médicos e médicas, estamos muito expostos. Então, nós compomos e estamos dentro do plano de vacinação como um grupo prioritário. Mas, e aí a gente entende que deveria ser o papel do sindicato estar junto nesse processo, dialogando, tentando compreender, tentando se apropriar, tentando informar, e não divulgando a notícia falsa de que a vacina vai provocar tanta ida ao hospital quanto a própria infecção. Isso as evidências científicas mostram. O estudo da vacina desenvolvida pelo Butantan, inclusive tem uma característica, porque o grupo estudado foi profissional de saúde, que tem uma exposição maior, que tem exposição à carga viral maior, e ela se mostrou segura, né? Segura especialmente em evitar morte e evitar complicações de casos mais graves. Então, é isso. Qual é a vacina que a gente quer? É a vacina que chegar, é a vacina que salvar a vida, porque a gente ter um instrumento, ter uma tecnologia que pode salvar vidas e a gente deixar de ter acesso a essa tecnologia por uma escolha política, e a gente ter um sindicato se alinhando a essa escolha política, é muito grave. É preciso que nós, colegas médicos e médicas, compreendamos do que é que a gente está falando. A gente está falando das nossas vidas também, né? Das nossas histórias de vida e dos nossos corpos, e das nossas famílias também. Doutora Lina, antes da senhora continuar, deixa eu
veio aqui nas redes sociais, a professora Núbia, aquela que eu lhe falei, do Nossa Senhora das Graças, Juvenal de Carvalho, uma das maiores professoras também que eu conheço, tá certo? Atualmente está aposentada, mas nem por isso deixa de participar das redes sociais, dos programas, muito ativa. Ela tem uma pergunta: é verdade que as grávidas não podem tomar vacina? Vamos esse pinga-fogo, a senhora podia responder para os nossos telespectadores? A FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, lançou uma nota ontem dizendo que após a revisão da Anvisa, as vacinas, a Coronavac é de vírus atenuado, né? Aliás, de vírus inativado, isso. Uhum. E o que significa que, teoricamente, hipoteticamente, é segura para a gestante. Ela foi classificada como classe B. Então, o que a gente hoje discute, a FEBRASGO entende que a vacina pode ser prescrita, obviamente respeitando o diálogo entre nós médicos prescritores e as gestantes, mas que ela pode ser prescrita. E o que a gente entende é, como gestante e parturiente puerpério, grupo de risco para a Covid, na verdade, a gente entende que elas não só devem ser prescritas, mas esse grupo deve entrar no plano de vacinação como um grupo prioritário. Uhum. Aliás, notícia boa, né, Zé Maria? Que notícia boa. Com certeza. Só que em casa eu tenho 2 filhas grávidas. Olha, e com essa informação super atualizada da doutora Liduína, fico mais tranquilo. Eu hoje pela manhã, a minha mãe tem 79 anos e eu tentei, né, inscrevê-la, habilitá-la para receber a vacinação. Não consegui. Apesar da idade dela, o aplicativo deu ela como não habilitada, né, para a primeira fase. Depois, eu vim saber que eu soube de algumas pessoas que tinham conseguido. E parece que esse primeiro lote encerrou as inscrições para os idosos 9 horas da manhã. E tem outras informações também que não vai abrir ainda tão cedo a inscrição para os idosos. Então não adianta ninguém, né, não adianta você se dirigir à posto de saúde, à UPA, nem aos locais onde será anunciado que será posto de vacinação, parece que no centro de eventos, alguns outros, que ninguém vai ser vacinado sem um prévio agendamento. Então não adianta fazer fila, se dirigir a posto de saúde, a nenhum local, né, antes de um pré-agendamento. Nesse primeiro momento, a prioridade são os profissionais de saúde que estão na linha de frente, trabalhando diretamente com Covid, e os idosos acima de 80 anos. Tá certo. Deve ter sido por isso. Como ela está com 79, assim, ela não conseguiu. Existe um plano bem desenhado, e aí é que eu acho, assim, a gente tomou cuidado de olhar o plano, tentar se apropriar, porque é importante, eu acho que é função do Sindicato dos Médicos, esclarecer seus filiados, associados, e esclarecer a população também. Então, assim, nós da Chapa 2 compreendemos que a gente tem esse dever ético de tentar esclarecer que existe um plano, que esse plano ele foi pensado de uma forma racional, lógica, né? E que nesse primeiro momento são os profissionais que estão na linha de todas as categorias profissionais que estão lidando diretamente com pacientes com Covid e os idosos acima de 80 anos. Doutora Lina, José Maria, estamos chegando no final do programa, nós somos pontuais para iniciar, pontuais para terminar. Eu sou super britânico, eu sou quase doente com relação a horário. Mas eu tenho aqui 2 outros comentários. Um comentário da Lídia Dias dizendo o seguinte: é inacreditável ver uma diretoria de um sindicato de médicos e de médicas aliada a um presidente que é contra vacinas, exatamente que é necessário para frear uma pandemia. Isto é um absurdo. Tem muitos comentários, nós vamos depois tentar responder os comentários. O programa também é transmitido pelo rádio, o programa também é transmitido através de aplicativo e outras plataformas, e não temos como, no momento, ver os comentários. Mas, doutora Liduína, para nós encerrarmos aqui as suas considerações finais, me diga uma coisa: o que é que a senhora pode falar, então, agora, diretamente para os médicos do Ceará, com relação à próxima eleição? Por que votar na Chapa 2? Tudo que a gente conversou
Por que votar na gente? Porque o nosso movimento foi um movimento de compreender que a gente tinha que se comprometer com a categoria profissional. Alguns de nós, muitos de nós, que estamos na chapa, saímos dos nossos lugares de vida acadêmica, de vida profissional, de gestão, para compreender e para afirmar que nesse momento é importante a gente construir uma nova história no sindicato, é importante a gente resgatar alguns valores que são fundamentais do sindicato. Nesse momento de pandemia é importante que as nossas entidades, elas se alinhem às boas práticas, se alinhem às melhores evidências científicas, tanto no sentido da assistência, na reprodução do conhecimento, mas também no sentido da defesa profissional. A saúde que nos importa é a saúde das pessoas, não é a saúde financeira, não é a saúde do dinheiro. Então, isso é muito importante para nós que somos da Chapa 2. Né? E nesse sentido, a gente convoca os colegas médicos e médicas a dialogar. Tá? O nosso diálogo, ele não vai ser um diálogo de sectarismos e de polarização. A gente quer dialogar SUS, a gente quer dialogar vida, a gente quer dialogar ciência, a gente quer dialogar defesa profissional. Né? E tudo isso centrado na ética, no nosso fazer profissional. E, principalmente, a gente quer resgatar a alegria de ser médicos e médicas. Né? Muito bem, doutora Liduína. Última pergunta, Zé Maria, daqui a pouco... Não, queria só destacar a trajetória da doutora Liduína, né, o empenho dela, determinação dela de levar adiante, né, todas essas bandeiras que são de suma importância não só para a categoria dos médicos, mas para toda a medicina, né, toda a assistência à saúde, que beneficia toda a população. Nós estamos mais do que nunca, né, provando que nada mais importante do que para a sociedade, para a vida das pessoas, né, da boa medicina. E destacar a importância também da participação dos médicos, né, no processo de votação, na eleição. O Sindicato dos Médicos, eu vi agora aqui que ele vai fazer esse ano 80 anos. Né? Então, realmente, tem uma trajetória, de 80 anos, né, representando a categoria, né, e que nesse aniversário de 80 anos nós tenhamos aí a doutora Liduína à frente do sindicato, nesse aniversário. Como é que os médicos fazem para votar? Qual é o dia da eleição? Como é que eles fazem? A votação ela é híbrida, ela é presencial e online, ele pode, né, como é que ele faz para votar? A Junta Eleitoral ainda está definindo isso mais claramente, mas o nosso entendimento é que haverá uma urna eletrônica na sede do Sindicato dos Médicos e, principalmente, a votação será por aplicativo. Obviamente que a gente precisa discutir tudo isso no sentido, inclusive, de transparência, de lisura e de possibilidade de auditagem do mecanismo. Mas não tem uma data ainda definida? A data é 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, tá 20 dias. Está em cima. Bom, quero agradecer aqui a doutora Liduína pela participação, parabenizar pela postura durante todo o nosso programa, pela clareza das suas respostas, agradecer como sempre aqui o doutor Zé Maria Filomeno e responder só últimas perguntinhas aqui. Tem uma ouvinte, a Regina está perguntando, quer saber se os dentistas, eles fazem parte dos profissionais de saúde? Sim, os dentistas são profissionais de saúde, com toda certeza, tá? Se eles estiverem na linha de frente, eles podem perfeitamente, eles são habilitados nessa primeira fase, né? Tem aqui a Regina Xavier dizendo, amo essa doutora, e botou aqui dois coraçãozinhos assim, vermelhinho. Então, para nós terminarmos, nada melhor do que o carinho da Regina Xavier, dizendo para a doutora Liduína que ama esta doutora. Bom, quero agradecer... Aliás, os obstetras estão bem, né? Temos um prefeito eleito, que é obstetra, e podemos ter aí, certamente teremos um presidente do Sindicato dos Médicos Obstetras. Bom, é isso. Doutora Liduína, obrigado aí pela audiência. Eu sei que a sua assessoria de comunicação já está mandando uma mensagem. Eu sei que a senhora tem uma agenda hoje ainda muito longa, são muitas entrevistas. Lembrando, o primeiro debate que acontece na próxima sexta-feira com o Nonato Albuquerque, na Jangadeiro Band News, às 9h30. Depois, a doutora Liduína já está provocando um debate também na Rádio Povo, nos debates do povo. Vamos ver se esse outro debate também é importante, ter os candidatos
falando tete a tete, discutindo tete a tete da sua... O Dal está dizendo que está tudo bem. Bom, então terminamos o programa. Daqui a pouco esses vídeos estarão em todas as redes sociais. Nós vamos também postar nas nossas redes particulares, da do Zé Maria, na minha, da doutora Liduína, da assessoria de comunicação da doutora Liduína. Quero agradecer a Rede Mais pelo cuidado que teve com o nosso programa, pela transmissão em toda a rede social, e estamos aqui comprometidos em voltar na próxima terça-feira, exatamente às 19 horas, para mais um encontro marcado, Saúde em Dia. Obrigado a todos, se cuidem, usem máscara, quem for vacinar, se for desse primeiro grupo, compareça para a vacinação, não compartilhe notícias falsas, só compartilhe notícias que vocês chequem e que são notícias de fontes fidedignas. Obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado, doutora Liduína. Eu que agradeço.